Aí vem a nora. Ela vai pagar tudo. Dinheiro para ela é como milho para a galinha. Os operários instalavam uma cozinha nova para a minha sogra, por 500 mil rublos. Olhei para o meu marido. Então era para isso que você me trouxe aqui. Ele se remexia, inquieto, sem saber onde colocar as mãos. O que fiz em seguida deixou todos em completo choque. Antes de continuar, inscreva-se no canal e deixe um comentário. Seu apoio ajuda a história a chegar a mais pessoas. Boa escuta. Quando Andrei disse que iríamos visitar a mãe dele, assim, sem motivo, eu acreditei. Em 7 anos de casamento, ele nunca me mentiu abertamente. Só evitava assuntos, mudava de tema, deixava as coisas no ar. Por isso nem estranhei muito quando, naquele sábado de manhã, em vez de ficarmos em casa com café e séries, estávamos voando pela rodovia Leningrado rumo a Zelenograd. Faz tempo que não vejo a mãe, resmungou ele, tamborilando os dedos no volante. Deve estar com saudade. Saudade? Ala Petrovna sentia falta do filho mais ou menos como um cato sente falta de água. Uma vez por mês ela ligava, sempre para reclamar que a gente visitava pouco, que Andrei parecia cansado, que o salário era baixo. Depois dessas ligações, meu marido ficava mais sombrio que uma tempestade, e eu afogava o estresse no sorvete imaginando que, em algum universo paralelo, existiam sogras que faziam panquecas e perguntavam dos netos. Netos que, aliás, ela nunca teve. Simplesmente, não era o momento. Primeiro a hipoteca, depois minha cirurgia, depois a pandemia e o home office. Ala Petrovna fingia entender, mas suspirava tão pesado que parecia carregar o peso de todas as gerações ainda não nascidas. Você está estranho hoje, comentei, encarando seu perfil. Aconteceu alguma coisa? Nada. Andrei cortou uma Toyota preta sem doçura alguma. Só quero ver minha mãe. Eu conhecia bem meu marido para perceber que ele estava mentindo, mas não o suficiente para entender sobre o quê. Andrei nunca foi um livro aberto. Era mais como um manual cheio de letras miúdas e sem tradução. Nos primeiros anos, achei isso romântico. Agora só me cansava. Entramos no bairro antigo, com prédios descascados de 9 andares, e um parquinho onde os balanços já pareciam esculturas abstratas. Andrei estacionou ao lado dos contêineres de lixo e desligou o carro. Olha, começou ele sem olhar para mim. A mãe começou uma reforma na cozinha. E, bom, dinheiro ela não tem. A aposentadoria mal dá para viver. Senti o estômago se fechar. Trabalhávamos os dois em TI. Ele programador, eu analista. Ganhávamos bem, mas gastávamos bem também. Hipoteca, carro, viagens, cada vez mais curtas e mais caras. Não havia espaço no orçamento para extravagâncias da minha sogra. Quanto ela pediu? Perguntei baixinho. Ela não pediu. Eu ofereci. Quanto, Andrei? Ele hesitou. Girou as chaves entre os dedos. A cozinha custa 500 mil. Ela só precisa de uma parte. Não sei exatamente quanto ainda. 500 mil. Minha voz falhou. Você enlouqueceu? Ela é minha mãe, olha, minha única mãe. Ela precisa de ajuda. Fechei os olhos e contei devagar até 10. 500 mil. Um quarto do que ganhávamos por ano. Era a nossa viagem à Grécia. Era parte do valor que juntávamos para dar entrada num apartamento maior. E você não ia nem me consultar? Abri os olhos e encarei meu marido. Ou eu já não faço mais parte da família? Não fala besteira. Meu marido finalmente se virou para mim. Nos olhos dele havia uma mistura de culpa e teimosia. Eu só sabia que você não ia entender. Não vou entender o quê? Que sua mãe decidiu montar um palácio às nossas custas? Que você toma decisões financeiras sozinho? Ou que agora eu preciso fingir alegria e gratidão por bancar as fantasias culinárias dela? Andrei franziu a testa. Ele odiava quando eu falava diretamente. Preferia insinuações e frases pela metade. Assim podia sempre fingir que não foi bem isso que quis dizer. Vamos subir, ver o que os trabalhadores estão fazendo e depois voltamos para casa. Já está tudo resolvido. Saí do carro e bati a porta com força. O vento de novembro atravessou minha jaqueta e eu me encolhi. À minha frente, me esperavam 2 horas de sorrisos educados, elogios ao novo azulejo e tentativas frustradas de não pensar no preço absurdo daquela reforma.
O barulho da furadeira já ecoava pela escada. Ala Petrovna abriu a porta usando um roupão novo, claramente caro, com um desenho cheio de arabescos. Cabelo arrumado, manicure impecável. Para alguém que não tinha dinheiro, ela estava surpreendentemente apresentável. Aqui está meu filho querido. Ela encheu Andrei de beijos e só depois virou-se para mim com um sorriso rígido. Entre, Olenka. Não seja tímida. Eu nunca fui tímida ali. Na verdade, me sentia como se estivesse num campo minado, onde qualquer palavra podia virar um escândalo. Hoje essa sensação estava dobrada. A cozinha era um caos criativo. Dois homens de uniforme instalavam os armários superiores. Lindo, né? Ala Petrovna acariciou a bancada. O designer disse que esse tipo de pedra é usado nos melhores restaurantes de Moscou. Ela tinha um designer. Maravilhoso. Mãe, quanto está faltando para terminar? Começou Andrei, mas um dos trabalhadores o interrompeu. Ala Petrovna, precisamos conversar sobre a bancada. Vê este canto aqui? Vamos ter que cortar. Ah, eu não entendo nada disso. Ela ergueu as mãos num gesto teatral. E que diferença faz? Façam o que for preciso. A Nora vai pagar tudo mesmo. Dinheiro para ela é mato. O silêncio caiu pesado. Até a furadeira parou. Os dois trabalhadores trocaram olhares e me encararam com interesse. Como se esperassem que eu fosse sacar um maço de notas e começar a distribuir. Senti minhas bochechas queimarem. Não de vergonha, de raiva. Então era isso. Não era uma pequena parte da reforma. Era meio milhão. Era para isso que meu querido marido me trouxe aqui. Olhei para Andrei. Ele se remexia como um aluno pego colando na prova. O olhar dele fugia para todo lado. Paredes, teto, armários. Para qualquer lugar, menos para mim. Olha, não faz assim. A gente só veio ver. Ver como estão gastando nosso dinheiro. Ver uma cozinha de meio milhão. Falei baixo, mas cortante. Ala Petrovna apertou os lábios. Ela claramente esperava que eu sorrisse e concordasse com tudo, como sempre fiz. Eu realmente evitava conflitos. Detestava gritos, cenas e lágrimas. Mas até a paciência mais sólida tem limite. E a minha acabou exatamente ali. Olenka! Começou minha sogra com aquele tom que se usa para explicar o óbvio a uma criança. Você entende que meu armário antigo estava se desfazendo. Eu não tinha nem onde cozinhar. Olhei para o canto. Lá estava o armário velho. Gasto, sim, mas perfeitamente funcional. O fogão funcionava, a geladeira também. A pia estava inteira. E por isso você precisava urgentemente de uma cozinha de designer? E por acaso você acha que eu não mereço móveis decentes? Ironizou Ala Petrovna. Trabalhei a vida inteira, criei meu filho e agora devo terminar meus dias na miséria? Os trabalhadores fingiam estar totalmente concentrados em medir os cantos, mas vi perfeitamente como trocavam olhares curiosos. Claro, não é todo dia que alguém presencia um barraco familiar envolvendo um valor desses. Ninguém falou em miséria, respondi, tentando manter a calma. Mas meio milhão numa cozinha é um pouco além do razoável. A senhora não acha? A sogra ergueu as mãos. Olha essa beleza, uma cozinha dessas dura décadas. Andrei permanecia em silêncio no meio daquele luxo todo, silencioso como uma estátua. E havia algo tão traidor naquele silêncio que meu peito travou. Eu entendi de repente que não importava o que eu dissesse. A decisão já tinha sido tomada. Sem mim, por mim, contra mim. Minha opinião não tinha qualquer peso. Mas o que fiz a seguir mudou tudo. Peguei o celular e abri o aplicativo do banco. Meus dedos tremiam. Olha, o que você está fazendo? Andrei deu um passo na minha direção, mas ergui a mão pedindo que parasse. Verificando nossas contas, respondi fria. Na tela brilhou a soma. 700 mil. Nossas economias de 3 anos. Interessante, murmurei mostrando o telefone para a Ala Petrovna. A senhora sabe de onde veio esse dinheiro? Ela deu de ombros. Ué, vocês trabalham bem, né? Parabéns. Trabalhamos 12 horas por dia. Andrei, nos últimos 6 meses, não viu um fim de semana sequer. Guardei o telefone. E não tiramos férias há 2 anos. Só juntando, juntando. E fazem certo, assentiu ela. Os jovens têm que juntar. Juntar para quê? Como para quê? Para o futuro, para os filhos.
para um apartamento maior. Fingi que tinha entendido algo grandioso. Ah, claro, juntar para o futuro e depois gastar tudo realizando seus caprichos. Um dos trabalhadores largou a parafusadeira e me encarou com atenção. Parece que ele também achou nossa matemática familiar bem interessante. Olenka, disse Alla Petrovna, adotando um tom conciliador. Por que você está tão nervosa? Dinheiro não é o mais importante na vida. Exatamente, bati palmas. Não é o mais importante. Então vamos cancelar essa cozinha agora mesmo. Afinal, dinheiro não importa. O rosto dela empalideceu. Como assim cancelar? O trabalho já começou. Sem problema. Eles só consertam a cozinha antiga e fica ótimo. Mas eu já paguei o designer e dei adiantamento aos trabalhadores. Tudo bem, respondi, pegando o telefone novamente. Então vamos resolver de outro jeito. Disquei o número do banco ativando o viva voz. Alô, central de atendimento? Preciso bloquear um cartão. Ditei claramente o número. Só um momento. Cartão bloqueado. Para desbloquear, será necessário o consentimento dos dois titulares. Obrigada. Encerrei a ligação. A cozinha ficou em silêncio absoluto. Olha, o que você está fazendo? Explodiu finalmente Andrei. O mesmo que você, respondi, tomando decisões sozinha. Mas o dinheiro é nosso. Exatamente. Olhei firme para ele. Nosso, ou seja, meu também. E eu tenho o direito de decidir onde ele é gasto. Alla Petrovna ficou lívida. E a cozinha? Os trabalhadores já começaram. O mais velho dos trabalhadores pigarreou discretamente. Desculpem a intromissão, mas posso fazer uma pergunta? Todos viramos para ele. A senhora sabe quanto essa cozinha realmente custa? 500 mil, respondeu Andrei. O trabalhador balançou a cabeça. De acordo com o contrato, 800. A gente viu o orçamento ontem. Um zumbido preencheu meus ouvidos. O 800 milhões. Isso era mais do que todas as nossas economias juntas. E de onde a senhora pretende tirar esse dinheiro? Perguntei à minha sogra, embora já soubesse a resposta. De vocês, ora. De onde mais? Respondeu Alla Petrovna com a maior segurança do mundo. Olhei para Andrei, depois para ela, depois de novo para ele. Tudo ficou claro. O plano era simples, primeiro arrancar de nós $500 mil, depois, quando a obra estivesse avançada demais para recuar, pedir mais 300 mil. E nós nem poderíamos reclamar, afinal, o trabalho já tinha começado. Andrei abria e fechava a boca como um peixe fora d'água. Alla Petrovna se endireitou, assumindo o modo defensivo. E qual o problema? A família deve ajudar a família. Ajudar, sim. Enganar, não. Peguei o celular de novo. Abri o aplicativo dos serviços públicos e entrei na seção Família e Filhos. Os trabalhadores acompanhavam cada movimento meu com um interesse quase profissional. Talvez nunca tivessem visto uma novela familiar desse nível. O que você está procurando? Perguntou Andrei, já nervoso. Informações sobre divisão de bens no divórcio e sobre como dar entrada no pedido. Alla Petrovna ergueu as mãos ao céu. Oleshka, você ficou louca? Vai destruir a família por causa de uma cozinha? Não é por causa da cozinha, respondi sem tirar os olhos da tela. É por causa da mentira, por me tratarem como vaca leiteira, por meu marido tomar decisões financeiras sozinho. Mas nós somos família, não se faz isso, insistiu ela. Família, repeti, levantando a cabeça. Quando você decidiu bancar sua mãe sozinho, você também lembrou que somos família? Não me faça rir. O trabalhador mais velho pigarreou constrangido. Talvez a gente devesse sair. Está meio delicado. Não, fiquem. Fui firme. Vocês são testemunhas. Pode me ser útil. Continuei lendo sobre o processo de divórcio. Era mais simples do que eu imaginava. Entrar com o pedido, esperar um mês, divisão dos bens. Eu tinha direito à metade de tudo. Olha, para, implorou Andrei. Vamos conversar em casa, em paz. Pra quê? Ri. Um riso seco, cansado. Sobre essa cozinha, a gente não conversou nada. Você simplesmente me informou. O trabalhador mais jovem, que ainda não havia dito uma palavra, se manifestou. Posso falar uma coisa? Todos nós olhamos para ele. A gente já está trabalhando aqui há 3 dias. E, sinceramente, esta cozinha não vale nem 200 mil.
Como é? Sussurrei. É isso mesmo. Os painéis são de MDF pintado. A ferragem é a mais barata, chinesa. A bancada que trouxeram ontem não é granito, é pedra sintética. Na loja, um balcão desses custa 30 mil no máximo. O silêncio que caiu foi tão profundo que parecia que o ar congelara. Alla Petrovna empalideceu, de um jeito que até me alarmou. Como assim não vale? Balbuciou ela. O designer disse. E quem é esse designer, afinal? Perguntou o trabalhador mais velho. Ah, conhecido de conhecidos, muito experiente. Tem até portfólio. Os dois trabalhadores trocaram olhares. Sabe, temos um amigo que trabalha com móveis. Quer que mandemos fotos para ele avaliar? Não precisa, disparou Alla Petrovna. Eu quero, afirmei. Pode mandar. Ele tirou algumas fotos e enviou. A resposta chegou em 2 minutos. Ele disse que é móvel comum de fábrica. No showroom, esse conjunto sai, no máximo, por 150 mil. Com instalação, 200. Minha respiração travou. Ou seja, alguém planejava lucrar 600 mil em cima de nós. 600 mil. Metade da nossa renda anual depois das despesas fixas. Preciso falar com esse designer, disse eu, gelada. Qual o nome dele? Para quê? Tentou se esquivar Alla Petrovna, apertando a mão no peito. Para agradecer pessoalmente pela generosa avaliação do trabalho dele. Eu não lembro. Era um tal de Volodya, ou Vitali. E o telefone? Não, quer dizer, sim, mas não sei de cabeça. Peguei o celular novamente e disquei para o órgão de proteção ao consumidor. Alô? Preciso de uma consulta sobre possível fraude em serviços de design. Olha, pare, implorou Andrei. Andrei tentou arrancar o celular da minha mão, mas eu recuei. Sim, estou ouvindo. Aumento de preço 4 vezes acima do real. Sim, há testemunhas. Claro, vou fazer a denúncia. Encerrei a ligação e olhei para aquela família que, de repente, ficou muda como uma pedra. Sabe de uma coisa? Disse eu. Acho que a justiça vai chegar bem mais rápido do que eu esperava. Alla Petrovna desabou numa cadeira. E o que vai acontecer agora? Sussurrou. O que aconteceu depois surpreendeu até a mim. O número do designer? Repeti friamente. Quero agora. Minha sogra acuou-se num canto, como um animal encurralado. As mãos tremiam. O olhar pulava de mim para o filho e de volta para mim. Eu já disse, não lembro direito. Então procure no celular, ou no caderno, onde for. Para quê? Murmurou ela. Para falar pessoalmente com o cidadão que avalia uma cozinha de 200 mil em 800 mil e descobrir qual seria a parte dele nesse golpe. Os trabalhadores trocaram olhares. O mais jovem até assobiou baixinho. Aparentemente até ele ficou impressionado com a escala da fraude. Talvez, melhor não? Tentou sugerir a sogra. Vai ser sim, cortei, porque amanhã eu vou à delegacia e depois de amanhã ao Ministério Público. E eles que descubram quem está enganando quem. Delegacia? A voz de Alla Petrovna quase sumiu, mas eu continuei firme. Claro que sim, isso é fraude em valor elevado. Acha mesmo que eu vou aceitar calada? Procurei no celular o número da delegacia local. Olenka! De repente ela se lançou na minha direção. Não, não liga para ninguém. Então me dê o número do designer. Não existe designer, gritou ela de repente. O silêncio que se seguiu foi tão pesado que doeu. Como é que é? Perguntei devagar. Não existe, repetiu ela, quase num soluço. Alla Petrovna levou as mãos ao rosto e começou a chorar. Não existe ninguém. Eu inventei tudo. Os trabalhadores ficaram boquiabertos. Andrei empalideceu como um lençol, e eu senti a raiva me atravessar como uma onda quente. Explique, Rosnei. Eu paguei a eles 200 mil, choramingou ela, apontando para os trabalhadores. Era só uma cozinha comum, do catálogo, mas eu queria trocar o papel de parede também, e o piso. E não tinha dinheiro. Minha aposentadoria é uma miséria. E por isso decidiu nos enganar em 600 mil? Retruquei. Não era enganar, soluçou. Era só pedir ajuda. Eu não conseguia acreditar no que estava ouvindo. O trabalhador mais velho balançou a cabeça.
Olha, a senhora se superou. 40 anos na obra e nunca vimos isso. Então aquele orçamento de 800 mil era falso? Confirmei. Ala Petrovna assentiu, sem erguer os olhos. E a senhora planejava arrancar da gente dinheiro para reformar o apartamento inteiro, não era? Eu, eu não queria mal. Só queria viver como gente, e não nessa velha espelunca. Ela voltou a chorar. Andrei parecia atingido por um raio. Mãe, murmurou com a voz rouca. Como a senhora pôde? Andriusha, meu filho. Ela tentou tocá-lo. Me perdoa, eu não vou mais fazer isso. Vocês só queriam nos passar para trás como dois idiotas. Finalizei. Fria, clara, sem levantar a voz. Os trabalhadores continuaram em silêncio, mas seus rostos diziam tudo. Até eles estavam chocados com tamanha cara de pau. Chega, disse eu, levantando-me. Não quero mais saber de vocês. Para mim, vocês simplesmente não existem. Olenka! Ala Petrovna tentou segurar meu braço, mas me afastei. Não me toque, nunca mais. Nem chegue perto. Fui em direção à porta. Andrei correu atrás de mim. Olha, espera, vamos conversar. Conversar sobre o quê? Sobre o fato de a sua mãezinha ter planejado arrancar quase 1 milhão da gente? Ou sobre você ter me trazido aqui, sabendo que ia acontecer esse circo? Eu não sabia, juro que não sabia que ela tinha inventado tudo. Achei que faltava só uma parte pequena. Mas sobre os 800 mil, eu sabia. Não, disseram que era 500. E isso não te soou estranho? Meio milhão por uma cozinha para uma aposentada? Andrei ficou calado. Talvez, mas eu queria fazer minha mãe feliz. Me perdoa, disse ele baixinho. Eu nunca mais vou cair nas manipulações dela. Vou limitar o contato. Prometo. Não é suficiente, respondi. O que mais você quer? Só fala. Eu faço qualquer coisa. Olhei bem para ele. Meu marido estava perdido, esmagado pela vergonha, disposto a qualquer concessão. Todo o nosso dinheiro fica sob minha administração a partir de agora, declarei. Cartões, contas, investimentos, tudo. E qualquer gasto acima de 5 mil reais, você só faz com a minha autorização. Andrei piscou, atordoado. Mas isso é meio humilhante. Sabe o que é humilhante? Ser tratada como vaca leiteira pela sua família. Isso é humilhante. Tá bem, ele cedeu quase sem voz. Eu concordo, só não vá embora. Então vamos para casa, agora. No carro, Andrei passou meia hora se desculpando. Eu permaneci em silêncio, olhando pela janela, pensando que às vezes as lições mais importantes vêm das pessoas que menos esperamos. E que a linha entre ajudar a família e ser enganada fica exatamente onde termina a honestidade. O dinheiro ficou sob meu controle, e isso finalmente era justo. Illiman.